O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, este é o primeiro domingo da Quaresma. Temos a quarta-feira de cinza, iniciamos agora esse tempo propício. E a leitura de hoje é a primeira, que fala da Arca de Noé, e fala especialmente da aliança que Deus fez para com a humanidade. Então, Quaresma é sempre tempo de renovar a nossa aliança com Deus. E a leitura, a segunda carta de Pedro, nos apresenta Cristo como grande cumprimento da aliança de Deus para com a humanidade. Cristo veio para renovar, para trazer novamente a esperança, e de tudo aquilo que estava perdido e confuso, ele ser luz, ser caminho e ser a verdade nessa renovação da aliança com Deus. E o Evangelho, sempre no início da Quaresma, nos é apresentado essa parte. Jesus vai para o deserto e aonde ele é tentado pelo Satanás, pelo demônio. E hoje a gente está lendo em Marcos. Nós vemos em Mateus, outro evangelho é Lucas, onde escreve que Jesus passou fome, Jesus passou dificuldade, foi tentado 3 vezes. No de hoje não, ele é simples, só 3 versículos. Mas cada evangelista, quando escreve, ele tem um objetivo, qual a mensagem que ele quer passar. Então, qual a mensagem de Evangelho de Marcos? Escreve só 3 versículos sobre Jesus. Diz que naquele tempo, logo o Espírito levou Jesus para o deserto. Lembrando que se refere aqui, Jesus tinha sido batizado por João Batista. E ao ser batizado, naquele momento, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele e ungiu. E do céu ouve-se uma voz: tu és meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Então, após Deus se manifestar, o Espírito Santo se manifestar, Jesus, como resposta, ele já vai se preparar, resposta ao Pai, resposta ao Espírito Santo, para agora entrar no deserto e se preparar também para libertar o povo. 40 dias de Jesus no deserto se refere também, entre outras passagens, ao tempo que o povo ficou de Israel, saiu da escravidão e caminhou para a terra prometida. 40 anos de caminhada, caminho para a liberdade, caminho para uma vida nova. E esse tempo do povo no deserto, 40 anos, esse povo foi tentado, foi testado. Então diz que agora, que o mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo, o Espírito também conduz Jesus para o deserto. É o Espírito que apareceu no batismo, agora conduz Jesus para o deserto, onde vai passar 40 dias. E lá também vai ser provado, testado. Diz que vai ser realmente, testado pelo demônio, o Satanás. Satanás vai testar. Aqui é bom fazer uma distinção, porque na Bíblia temos Satanás, demônio, e o diabo. Quando se refere a um, é uma ação específica. Quando se fala em demônio na Bíblia, sempre se refere à doença. E naquela época se acreditava que
a doença vinha do espírito mau. Então é o demônio que trazia a doença para as pessoas. A gente vai ver várias passagens de Jesus Cristo curando as pessoas, afastando o demônio delas, tirando o demônio, a doença. Temos outro, que é citado, o diabo. O diabo é aquele que traz sempre a divisão, aquele que separa. Então a palavra diabo quer dizer divisor, aquele que provoca divisão entre as pessoas, que separa. Aquele que cria intrigas para separar. E Satanás é aquele que na Bíblia sempre aparece para tentar contestar o projeto de Deus. Aquele que tenta destruir a vontade de Deus nesse mundo. Jesus veio para anunciar o seu reino. E Satanás vai até tentar Jesus Cristo para que não faça isso. Deixe o mundo como está. Não trazer a boa nova para o mundo. Então Satanás é aquele que vai o tempo todo perseguir Cristo. Então nesses 40 dias que o evangelista coloca a Marcos, quer dizer que a vida de Jesus Cristo, a sua vida pública, ele vai ser sempre tentado por Satanás. E também a sua igreja, que ele vai fundar ao longo da história, vai ser sempre tentada, vai ser sempre provocada por Satanás. Aquele que é adversário do reino de Deus, do seu projeto. Então, ao longo da história, ele vai perseguir também a igreja de Cristo. Então, o Satanás vai ser a oposição ao projeto de Deus. Essa luta de Jesus será a vida toda. Com toda a força, Jesus vai implantar seus reinos, mas muitos vão deixar-se levar pelo espírito de Satanás. É uma luta histórica. E a gente percebe isso quando já nos é colocada a quaresma. Quaresma tem como principal o jejum, e alguns vão dizer, o jejum pede uma mortificação, uma privação de algo, né? Mas ele tentar dizer, não, eu já faço jejum, não preciso. Eu não preciso entrar em comunhão com quem passa fome. Porque jejuar é entrar em comunhão com quem é necessitado, passa necessidade. Esmola, eu não vou dar porque o pessoal é malandro, é preguiçoso. É assim que Satanás vai agindo nas pessoas, para não cumprir o projeto de Deus, para não fazer a quaresma. A rezar, eu já rezo bastante. Fazer via sacra é chato, não leva a nada. Então essas tentações que muita gente cai. E como a quaresma, ela não é algo somente individual, só da mente, só do coração, quaresma também é gesto concreto. E a igreja entra aí com a campanha da fraternidade, cada ano, para apontar alguns gestos concretos para a demonstração da fé. Este ano com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. E com o lema Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez a unidade. Então a quaresma não é só sentimento, não é só individual. Quaresma é também conversão comunitária. Então, não só o mundo, não é conversão somente dentro de mim, meu combate contra os meus sentimentos ruins, de egoísmo, de indiferença, mas também a nossa forma de estar no mundo. Ora, se eu venho a este mundo e não torno melhor a minha volta, a minha religião foi inútil. A religião verdadeira me ajuda a melhorar o mundo à minha volta. Como diz o tema da campanha, o texto da campanha, nos pergunta sobre como estamos nos envolvendo com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com o ensinamento de Jesus nos evangelhos e combatemos tudo aquilo que vai contra o reino. Mas o que a igreja tem a ver com a vida das outras pessoas?
basta eu rezar para Deus e tudo vai bem. Quem diz isso? Ah, mas esse tema, essa é coisa social, tem nada a ver com a igreja. Quem diz isso não leu a Bíblia, não leu a Bíblia. Só duas passagens, Efésios 1:22. Vós sois o corpo de Cristo, a igreja, sois membros da igreja. Diz Romanos 12:4-5. Pois como um só é o corpo, um só é o corpo. Temos membros semelhantes, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Se no corpo um membro está doente, todo o corpo é afetado. Se eu estou com a mão infectada, com infecção, todo o corpo vai ter febre. Então, a vida comunitária é reconhecer que Deus é Pai, e todos, como eu digo no Pai Nosso, Pai Nosso. Então, não estar atento ao irmão, ser indiferente, é viver a tentação de Satanás, que não quer o reino de Deus entre nós. É muito claro. Jesus, todas as vezes que se aproximou do leproso, do possesso, entravam os fariseus, pessoas do templo da época, que viviam as 613 leis, os mandamentos todos, mas não aceitava que Jesus se envolvesse com o pobre. Aquela passagem, estão lembrados? Quando eles levam a mulher que foi pega em adultério e joga perante ele, dizendo: a lei de Moisés diz que a mulher pega em adultério deve ser apedrejado até a morte. O que Jesus faz com a mulher? Ele joga pedra nela? Ou ele questiona quem está condenando? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele expõe a religião daquelas pessoas. Ali estavam os sacerdotes, os anciãos, e diz o Evangelho que, começando pelos mais velhos, começaram a sair de fininho, porque os que mais tinham pecado eram os que mais rejeitavam a ação de Cristo quando intervinha para socorrer, para defender alguém. Cristo a cabeça, nós somos os membros. E se somos um membro deslocado do tronco que é Cristo, secamos na fé, secamos na vida religiosa. A seiva nos vem desse tronco que Cristo é a cabeça, esse sangue, essas artérias, vem da palavra, vem da Eucaristia e vem da vida comunitária que nos alimenta. Então, vida comunitária, porque tem conflito. Será que nas famílias não tem conflito? Difícil. Então, é justamente aprender a viver a fé no meio do diferente. Quem pensa de outra forma, sermos irmãos e irmãs. Então, que nós possamos nesta quaresma, embora sendo tentado por Satanás, como fala a leitura de hoje, no deserto da vida que vivemos, assumir o seguimento fiel a Jesus Cristo, que pede que o que era dividido, ele fez unidade. Cristo fez unidade, não separação. Então, com Cristo, mesmo que o outro pense diferente, tem outras ideias, o que importa, a gente busque cada vez mais aprofundar o que nos une, o que nos aproxima, o que nos faz cada vez mais irmãos e também juntos ser mais fraternos. Amém. De pé.